segunda-feira normal em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel lançou um programa novo para diminuir a fila de cirurgias eletivas no SUS. Até aí, tudo bem. A pandemia de fato aumentou a fila para esses procedimentos justamente por serem sem emergência e serem deixados de lado. O ponto de diferença aqui é que no programa serão incluídos jovens estudantes de escolas públicas ou privadas que sofrem bullying. Sim, sofre bullying? Rala esse nariz! 15 dias de pós-operatório e 1 mês sem exercício, pô, é só para de reclamar. Tiram o sarro do seu filho por ele ser estrábico? Por que você não coloca ele numa sala cirúrgica? Ele passa ali 5 dias com dor, 1 semaninha de repouso. Dentre as outras cirurgias oferecidas pelo Estado, lembrando, estão autoplastia, que é a correção da orelha de abano, ginecomastia, correção de cicatrizes e mamoplastia redutora. Cirurgias oferecidas pelo governo do Mato Grosso do Sul, tá? O material chama os procedimentos de preventivos de bullying. Preventivos de bullying. Se você não se incomodou até agora, por favor, me ilumine no seu ponto de vista. O programa se chama Mais Saúde, Menos Fila e investe 53 milhões de reais em cirurgias eletivas. Óbvio que não todo desses 53 milhões vão para jovens estudantes, até porque são 15 mil pessoas na fila para cirurgias eletivas no momento. Mas fique tranquilo que adolescentes e pré-adolescentes que são assediados dentro do ambiente escolar por outros adolescentes e outros pré-adolescentes, eles podem se submeter a procedimentos estéticos para sofrerem menos. Na conta de um programa estatal. Vamos de vinheta, vai, que começou mais uma curadoria meio maravilhosa. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara. E vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no começo do seu dia. Assina o Meio. Vale a pena. A ideia genialíssima, é do Eduardo Riedel para diminuir a evasão escolar por conta do bullying. Claro, a maneira mais fácil, menos traumática e custosa é, obviamente, mandando crianças ali dos seus 14, 16 anos para uma mesa cirúrgica para intervirem esteticamente na sua fisionomia de maneira permanente. Repete comigo. Genial. Olha só, é óbvio que eu não estou chamando o Eduardo Riedel de eugenista. Talvez ele, em sua ingenuidade, tenha achado uma boa ideia. Mas falta muita humanidade e sensibilidade num projeto desses. Você pega um problema real, de evasão escolar, por conta de assédios, do bullying, e você dá a ele uma solução que criminaliza a vítima. O objetivo é pegar a vítima e submeter a vítima a uma intervenção cirúrgica. E as cirurgias que caem dentro desse espectro nem são indicadas para menores de 18 anos. Porque, vamos entrar aqui em choque juntos, o corpo não se desenvolveu totalmente ainda. Claro, mamoplastia redutória é caso sério, principalmente porque afeta a coluna. E essas cirurgias, quando feitas por pessoas maiores de idade com um amplo discernimento sobre a sua própria imagem pessoal, não são problemáticas. O problema é o Estado do Mato Grosso do Sul sugerir isso a vítimas que são ridicularizadas por sua aparência. O problema são os assediadores. É o ambiente tóxico que se cria nas escolas. Programas escolares que não visam diversidade como algo a se celebrar. É racista. Dentro de muitos aspectos diferentes, é racista, antissemita e a instauração de um padrão estético como correto. Porque errada é a vítima de parecer do jeito que é, de ter um nariz protuberante, seios grandes, orelhas de abano. E por aí vai. Dentro desse projeto, o que escuto é isso. Há um padrão estético que há de ser seguido. E conseguido. Mesmo que por intervenção cirúrgica. Olha, a gente não está falando de atingir perfeição. E nem de procedimentos estéticos para autoestima. Estamos falando de uma sugestão.
estadual de cirurgia eletiva para menores de idade. Vamos para um pop quiz aqui, rapidinho. Formato do nariz é usado para tirar sarro de qual grupo de pessoas? Letra A, pessoas brancas. Letra B, pessoas não brancas. Te dou uma chance. Vai lá. Pois é, todo o ideal de belo vigente nos padrões da sociedade de hoje advém de modelos brancos. Outro exemplo é o cabelo. Ha! Pop quiz. Qual grupo de pessoas tem seu cabelo ridicularizado? É racismo. Há 15 anos, o mercado para cabelos texturizados era pequeníssimo. Hoje, depois de muita luta e ativismo em redes sociais, porque sim, o mercado de blogueiras pretas indicando produtos, vídeos de como texturizar o cabelo e finalização fizeram parte disso. O mercado hoje tem diversidade de produtos para cabelos cacheados. Evoluiu. Mas a sociedade ainda usa do cabelo negro para fazer piada. Próximo programa do Mato Grosso do Sul contra bullying? Vai contar com a ajuda de lace também, né? Para esconder todo e qualquer cabelo acima do tipo 3A. Racismo. Estética é política. E não só é, como o ideal social de estética é eugenista e usado como arma. Judeus eram representados com narizes grandes e aduncos em vários dos materiais antissemitas. Isso antes do nazismo. Essa página é uma publicação feita entre 1868 e 1885. É a ilustração de um conto chamado O Judeu no Meio dos Espinhos. A primeira versão do conto foi publicada pelos irmãos Grimm em 1815. O conto em si tinha pelo menos outras 4 versões, de 1599 e 1620. Mas nas outras, não tinha um judeu na história. O conto é só um dos antissemitas dos irmãos. E nesse em específico, o personagem judeu é retratado como um explorador de pobres que, além de ser torturado, é morto no final. E além de darem o título de judeu ao homem, dão características físicas, estéticas. E aqui também é importante ressaltar que historiadores se questionam se os irmãos Grimm eram antissemitas eles mesmos ou se eles retratavam a realidade alemã já como antissemita desde aquela época, culpando os judeus pelo capitalismo. Também vale ressaltar que esses contos eram usados vastamente em currículos escolares, e no século XX só a Bíblia tinha vendido mais do que os contos. Inclusive, o judeu no meio dos espinhos era usado em sala de aula para explicar o conceito de superioridade branca às crianças alemãs. O Partido Nacionalista, inclusive, pretendia que toda casa tivesse uma cópia dos livros e que toda escola usasse os contos nos seus currículos. Mas voltando à estética. Um artigo no ano passado com o título Por que tantos vilões da Disney se parecem comigo? Viralizou. E viralizou porque mostra que os principais vilões da Disney têm características exageradas de judeus. A Gothel, de Enrolados, é materialista, tem o nariz fino e curvado. A Úrsula também, a Malévola, o Hades do Hércules, a Bruxa da Branca de Neve. Além de que, Gothel é um nome judeu, né? Será que o governo do Mato Grosso do Sul mandaria todos ralarem os narizes antes dos 18 anos? Mas no caso da Disney, o antissemitismo tem até questões sérias com o próprio Walt Disney. Além dele mesmo ter feito uma tour pessoalmente dos estúdios com uma diretora de propaganda nazista, ele comparecia a reuniões do Partido Nazista dos Estados Unidos. Walt Disney, gente fina. Enfim, a própria criação da Epcot era um ideal fascista de governo quando foi idealizado. Se Walt Disney era ou não nazista, é inconclusivo, mas que ele flertava com as ideias nazistas, isso dá para ser dito. Isso é conclusivo. O ponto é que traços físicos são usados para ridicularizar grupos e minorias justamente por regimes autoritários que desdenham a diversidade. Regimes eugenistas. Fascismo. O ideal de belo alemão era o ideal do branco ariano, heterossexual, cristão. Os judeus deveriam ser exterminados, negros, eslavos, homossexuais também. Tudo porque suas características não eram consideradas ideais. Querer um padrão societário, principalmente estético, é um ideal eugênico. E principalmente
Se alguém sofre algum tipo de assédio por sua aparência, essa pessoa não deve ser culpabilizada de qualquer forma. Muito menos deve ser imposto ou sugerido a ela uma transformação cirúrgica. O que, além de tudo, causa ainda mais vexame. É vexatório, é criminalizar uma vítima que é menor de idade por uma característica física. Os pré-adolescentes e adolescentes que podem pedir por essa intervenção cirúrgica são isso mesmo, adolescentes, jovens. E ninguém em idade tão turbulenta de desenvolvimento quanto a adolescência deve ser ridicularizada pelo Estado pela sua aparência. São camadas e camadas de problemáticas que temos. Começando pela eugenia, a gente ainda tem a fase da puberdade. O corpo não está desenvolvido, os hormônios não estão estabilizados. E a experiência escolar é dificílima para a maior parte das pessoas. Justamente por isso. Oferecer intervenção cirúrgica para esses jovens é completamente surreal. É um absurdo. E é eterno. Rinoplastia não se desfaz. Mamoplastia não se desfaz. Nenhuma das cirurgias ofertadas pelo Estado se desfazem com o tempo. É o Mato Grosso do Sul ofertando mudanças estéticas no corpo de centenas de pré-adolescentes com uma desculpa de evasão escolar. É melhor investir o dinheiro público dessas cirurgias, que, aliás, o Estado vai pagar até 6 vezes mais que o SUS, em um currículo escolar que preze pela empatia e pela diversidade. Claro que as redes sociais também possuem um papel gigantesco na radicalização de jovens e ensinam principalmente a violência, mas é também papel do Estado a regularização desse discurso. A escola tem um papel social e é preciso entender que a valorização da diferença diminui a violência, mas é preciso capacitação de professores. E adivinha? Precisa de um pouco de investimento. Olha, tanto quanto pagar 6 vezes mais em cirurgia plástica para adolescente? É por aqui que eu deixo vocês. E se você ficou até aqui, curte o vídeo, assina o meio, manda pra alguém, vai que gosta. E eu vejo vocês nas cenas pós-créditos. Além de tudo isso, esse absurdo, eu comento que tem camadas e camadas e camadas. E assim, o governador comenta que são centenas de alunos que têm evasão escolar por conta do bullying. Cadê o recorte estatístico dessas pessoas? São crianças brancas? São crianças pardas? São crianças indígenas? São crianças negras? Não tem um estudo sobre o porquê que essas crianças estão evadindo. Tá horrível essa cena, peraí. Quando eu comento que são camadas e camadas, é porque também tem a problemática de quem são as crianças que estão saindo da escola por conta de bullying. E que tipo de bullying elas estão sofrendo? Que tipo de violência essas crianças sofreram para sair da escola? Foi violência verbal? Foi violência física? Que tipo de violência verbal, se foi uma violência verbal, ela é direcionada a uma característica física específica? Tem um dado estatístico que me mostre qual tipo de característica está sendo ridicularizada, porque isso pode apontar para vários outros lugares. Ao invés de cirurgia, né, você poderia investir, por exemplo, num currículo antirracista. Você precisa ter esse estudo de quem são essas crianças que saíram da escola para você entender, de fato, um perfil e entender se há uma violência comum entre o motivo da evasão. Não é simplesmente vamos dar cirurgia plástica para criança não sair da escola. Enfim, com outros absurdos, vejo vocês numa próxima curadoria meio maravilhosa.